Oi, pessoas! Vamos continuar então nossos estudos a respeito da origem da vida. Já vimos como surgiram as primeiras formas de vida, já vimos como foi a evolução do metabolismo e agora, pessoal, a gente vai ver como eram de fato as primeiras células, como eram os primeiros seres vivos. Bom, você acredita, pessoal, que como o ambiente antigo ele era bastante inóspito, as primeiras formas de vida eram bastante simples, eram, na verdade, unicelulares. Uni significa né? Celular lembra célula. Ou seja, os primeiros seres vivos eram formados por apenas uma célula, certo? Mais que isso, vamos complicando aos pouquinhos. A gente sabe, pessoal, que os primeiros seres vivos eles eram procarióticos. Ou seja, eles surgiram muito provavelmente antes de uma membraninha que protege o DNA, que a gente chama de carioteca, tá? Essas células simples, elas são muito parecidas com as bactérias que a gente conhece hoje em dia. Mas, naquela época, naquela ocasião, das duas, uma. Ou elas não tinham parede celular, como é que acontece com as bactérias. As bactérias atuais, elas possuem parede celular, né? As daquela época provavelmente não tinham parede celular nenhuma, né? E não se sabe por quê. Ou simplesmente, né, a parede celular surge de um evento posterior, ou, pessoal, ela perdeu para que esses eventos acabassem acontecendo. Olha só, como é que surgiu, então, a célula eucariótica, ou seja, a célula que é mais parecida com a célula animal, com a célula vegetal, a partir de uma célula procariótica tão simples, né? Você acredita, pessoal, que a célula era mais ou menos assim? Tinha membrana plasmática, DNA, tá? Esse aqui é um DNA, uma molécula de DNA circular, fechadinha, e que existiam algumas organelas que não possuem membrana, né? Que é o caso dos ribossomos. Só. Em algum momento na história do planeta Terra, o alimento ele começou a ficar escasso, pessoal. E essa célula, ela começou a aumentar a sua superfície de membrana. Você acredita, claro que é só uma hipótese, né, mas que isso pode ter acontecido para que ela conseguisse aumentar a superfície de absorção de nutrientes disponíveis no ambiente. Vamos combinar que essa superfície aqui, ela tem muito mais contato com o ambiente externo do que essa aqui, certo? Então, assim, o conteúdo intracelular, né, as moléculas de DNA, os ribossominhos que estavam ali dentro começaram a ocupar mais espaço, enquanto essas membranas foram aumentando de tamanho. Esse processo continuou, pessoal, por um bom tempo, tá? Até que chegou um momento que o DNA ele meio que começou a ficar compartimentalizado né, entre membranas. E acredita-se que essa compartimentalização acabou dando origem, pessoal, ao núcleo que a gente conhece hoje em dia nas células eucarióticas. O núcleo, né, que tem uma membraninha que eu falei para vocês, se chama carioteca. Lá dentro a gente vai ter material genético guardadinho, né? E, pessoal, a partir desse evento aqui de aumento de superfície de membrana, surgiu não só a carioteca, mas também todas as outras organelas membranosas que a gente tem nas células eucarióticas. Por exemplo, retículo endoplasmático, tá? Retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o rugoso e o liso. O rugoso tem ribossomos aderidos e o liso não. Né? O liso ficaria mais ou menos nessa região aqui. Diversas outras organelas membranosas teriam surgido, como por exemplo os lisossomos, o complexo de Golgi, organelas essas que não existem, pessoal, nos procariontes, ou seja, até hoje as bactérias não apresentam nenhum tipo de organela membranosa, salvo raríssimas exceções, como por exemplo os mesossomos, tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Então, basicamente, pessoal, se acredita hoje em dia que os eucariotos surgiram a partir de um procarioto ancestral. Por isso que nós chamamos as bactérias de procariotas. Surgiram antes do evento carioteca, da membrana que envolve o DNA. Certo, povo? Até a próxima.